Preparação encerrada para enfrentar o Operário amanhã no Caldeirão de São Januário. Hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa, o Fernando Diniz comandou as últimas atividades desse elenco. E é claro, aqui nesse Fala Gigante eu vou trazer a você tudo que rolou no nosso CT, informações importantes sobre a preparação para essa partida importante de amanhã contra o Operário pela Copa do Brasil. O técnico, inclusive da equipe de Ponta Grossa, falou sobre essa partida de amanhã contra o Vasco da Gama. Eu vou trazer aqui a vocês, né, toda essa movimentação importante sobre esse jogo da terceira fase da Copa, em que no ano passado o Vasco da Gama chegou na semifinal. Será que esse ano chegaremos de novo? Além disso, também muitas outras informações importantes aqui nesse Fala Gigante, falar sobre uma venda milionária de Matias Galarza, falar também sobre a saída de Jair, além dessas muitas outras informações, contrato da Nike com o Vasco fechado, tempo de contrato, já temos aí também essa informação, então você terá pela frente um Fala Gigante aí bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Mas rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, saindo pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, saindo pela parte da noite. Eu conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal. Conto muito com você, hein, vascaíno? Vamos embora juntos fazer aqui de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Vamos embora então começar aqui primeiramente esse Fala Gigante com essas imagens que estão aparecendo aí para você. Imagens do treino, né, que aconteceu nesta manhã de hoje no CT Moacir Barbosa, né, como eu já trouxe a vocês lá na introdução, um treino de fechamento de preparação para enfrentar o Operário amanhã às 7 horas da noite no Caldeirão de São Januário, o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Jogo de ida ainda com Felipe Loureiro na beirada de campo. O Vasco empatou 1-1, jogando muito mal, vendo um Operário amassar o Vasco da Gama na segunda etapa, né? Chegando ao empate, inclusive na segunda etapa. E com a possibilidade, nitidamente, de fechar a partida até vencendo o jogo de ida em Ponta Grossa. Eu tenho convicção de que a partida amanhã em São Januário será completamente diferente. O Vasco vai se impor, o Vasco vai jogar, o Vasco vai partir para cima. E a minha expectativa, e olha como muda, eu creio que é a sua expectativa também. Minha expectativa de amanhã é uma goleada do Vasco contra o Operário em Ponta Grossa. Olha que loucura, né? Olha como o jogo vira rapidamente. Um Vasco que não dava alegria, um Vasco que não dava expectativa, esperança para o torcedor. Depois não apenas da vitória contra a equipe do Fortaleza, mas como o Vasco jogou contra o Fortaleza, como o ambiente mudou dentro do vestiário com a chegada do técnico Fernando Diniz. Eu estou numa expectativa muito grande para essa partida de amanhã contra o Operário. E hoje tivemos aí um encerramento, né, dessa preparação. O Vasco treinou pela parte da manhã, amanhã joga à noite, não tem treino, para trazer a você aqui como vai funcionar, né, o cronograma dessa semana. Quarta, quinta e sexta também teremos treinos pela parte da manhã no CT. Aí no sábado, né, o Vasco da Gama enfrenta o Fluminense às 6h30 da tarde no Maracanã. E no domingo, pela parte da manhã, teremos aí mais um treino no CT Moacir Barbosa para fechar a semana. Tá na expectativa para essa partida, torcedor? Deixa aí nos comentários. E só falando, né, em CT Moacir Barbosa, hoje aconteceu algo muito curioso no nosso CT. Tá aparecendo aí na imagem a vocês, ó, uma imagem de 1h08 que passou até na TV Globo, uma imagem do alto, né, numa câmera do alto, de um helicóptero, filmando a Cidade de Deus e o CT Moacir Barbosa. Por quê? Porque o muro do CT Moacir Barbosa, ele fica colado na Cidade de Deus, colado mesmo, né? É um muro que separa a Cidade de Deus do nosso CT. E meu amigo torcedor vascaíno hoje teve aí uma operação policial na Cidade de Deus, buscando aí algumas
buscando algumas pessoas e essa operação policial, entretanto, não interferiu na atividade, na programação do Vasco. Muito se questionou, né? Diante das imagens, falou: caraca, será que o treino do Vasco foi cancelado? O que aconteceu? Mas não, porque as atividades foram realizadas na parte da manhã e tudo o que aconteceu foi na parte da tarde, né? A partir ali de 1 hora, quando já havia se encerrado as atividades. Muito provavelmente o grupo do Vasco estava ali dentro do centro de treinamento, mas nada aconteceu com o elenco Cruz Maltino. Isso é algo até infelizmente normal por ali. Até recentemente, o Ricardo Sapinto, em uma entrevista a um canal português, ele falou sobre essa situação envolvendo o Vasco da Gama, envolvendo a Cidade de Deus. Ele disse que em vários momentos o treino era parado por conta da Cidade de Deus. Olha só as palavras do Ricardo Sapinto. O nosso centro de treinamento ficava ao lado da Cidade de Deus. Cheguei a parar treinos por causa das rajadas de metralhadora. Havia rusgas e os traficantes disparavam para avisar que a polícia estava a entrar na favela. Olha aí, olha aí que loucura, né? E aí ele até diz, abre aspas, foram os jogadores que me alertaram. Mister, dá para parar do treino e regressar aos balneários, ou seja, voltar para dentro do CT, pode haver uma bala perdida. Então, infelizmente, para quem hoje é um jogador do Vasco, já está acostumado com essas operações na Cidade de Deus, é algo normal, né? O Vasco montou um CT ao lado da CDD, como é conhecida a favela aqui no Rio de Janeiro, a comunidade aqui no Rio de Janeiro, e tem toda essa situação. Show, meu amigo, mas deixe aí a sua opinião nos comentários sobre a sua expectativa para amanhã. O Vasco fechou a preparação e o Operário também fechou a sua preparação. O Operário vem de uma boa sequência, 3 vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Bateu nesse último final de semana o Botafogo de São Paulo, além também de já ter vencido durante esse período entre os jogos contra o Vasco, o América Mineiro e o Cuiabá. E ontem o técnico do Operário foi perguntado sobre essa partida contra o Vasco amanhã. E eu trago aqui a vocês o que o treinador Bruno Pivetti falou sobre a expectativa para esse confronto contra o Vasco da Gama. Se liga só. Exatamente, a gente tem que valorizar muito o momento presente, porque tivemos realmente uma oscilação, mas eu considero que essa oscilação foi fruto da vertente resultado, porque a gente vinha desempenhando bem os jogos, não tinha tido a mesma eficácia na finalização das jogadas, aí por vezes tomamos alguns gols ali por desatenção, né? E a gente conseguiu agora nessas últimas 3 partidas controlar bem os jogos e sem bola e conseguimos aumentar nossa eficácia ofensiva e isso nos dá muita confiança, mas sempre dizendo que nós temos que manter o pé no chão, porque nada foi conquistado, a gente está numa temporada muito longa, agora temos uma verdadeira final de campeonato contra o Vasco na Copa do Brasil, a gente desliga a chave da Série B e foca absolutamente agora no confronto que teremos na terça-feira, que será um confronto muito difícil contra os gigantes do futebol brasileiro, dentro dos seus domínios, mas a gente vai ter uma humildade suficiente para se preparar da melhor maneira, para poder fazer uma grande partida lá na terça-feira. Passado esse jogo, a gente volta novamente às atenções à Série B, e a gente sabe que é um campeonato extremamente equilibrado, que a gente tem que ter o foco total, partida a partida, para que a gente continue oferecendo alegria e os resultados que a nossa torcida tanto espera. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essa expectativa do Operário para essa partida de amanhã. Amanhã, aqui às 7 horas da manhã, no nosso Acorda Vascão, é claro. Vou estar trazendo a você, amigo torcedor vascaíno, todas as informações sobre esse confronto importante que o Vasco da Gama terá pela terceira fase da Copa do Brasil. Então, já fique ligado, marque aí na sua agenda amanhã às 7 horas, voltem para ter aí tudo que vai acontecer na sua mão entre Vasco da Gama e Operário. Mas vamos embora aqui trazer outras notícias a vocês, vamos embora continuar com esse Fala Gigante. Quero trazer uma notícia bem importante que tivemos aí nessa parte da tarde, mais do que nunca confirmando, né, que a Nike será a nova fornecedora do material esportivo do Vasco. Hoje o Vasco tem a Capa como a sua fornecedora de material esportivo, uma empresa, uma marca que está junto do Vasco desde 2020, naquela gestão Alexandre Campelo, né? Há muito tempo que a Capa
fornece materiais esportivos do Vasco da Gama e agora chegou a hora de mudar. Depois de 5 anos, o Vasco terá uma nova fornecedora de material esportivo e eu acho que até com a chegada da Nike, que será a nova fornecedora, o Vasco dá um salto, né? O Vasco mostra ao mercado que, enfim, está entrando no século XXI para o mercado do futebol. O Vasco, em nenhum momento durante esse século, teve uma grande fornecedora de material esportivo, que para mim hoje são duas, né? É a Nike e a Adidas. Eu acho que os principais clubes do mundo eles são patrocinados por essas duas marcas. A gente vê um Flamengo com Nike ou Adidas, a gente vê um Corinthians com Nike ou Adidas, a gente vê um Internacional com Nike ou Adidas, um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, ou seja, os principais clubes do mundo eles são patrocinados por Nike e Adidas, isso é um fato. O Vasco jamais, em nenhum momento, teve Nike ou Adidas. A gente vê um Fluminense, hoje não tá, mas já teve. Quando foi campeão brasileiro, quem estava lá estampando o Fluminense era a Adidas. A gente não vê hoje um São Paulo, a gente vê um São Paulo com a New Balance, mas recentemente São Paulo era uma marca que tinha a Adidas fornecendo material esportivo do clube. Então volta, até o próprio Palmeiras, cara. O Palmeiras recentemente também tinha Adidas. E o Vasco jamais, cara. O Vasco já passou nesse século por Capa, que eu acho que é uma marca, cara, excepcional. Vasco e Capa é algo que não se define apenas na grandeza da capa em si, mas é uma relação, né? É algo místico que acontece entre Vasco e Capa, que é difícil de decifrar, é difícil de entender. É o que só a Capa tem com o Vasco tem com a Capa. Mas fora a Capa, o Vasco já passou por Umbro, o Vasco já passou por pênalti, o Vasco já passou por Champs, não sei se vocês vão lembrar da Champs aí na Série B de 2008. Então, cara, o Vasco já passou por maus bocados aí com relação a fornecedor de material esportivo nesse século XXI. E agora, enfim, teremos um, cara, fornecedor de material esportivo do tamanho da grandeza do Vasco da Gama. A Nike será, materiais já estão praticamente prontos aí, definidos e já estarão a partir do início do ano que vem entregues aí na mão do Vasco. O contrato é 26, 27, 28. 3 anos de contrato, até o final de 28 a Nike será a fornecedora de material esportivo do nosso Cruz Malte. Boa notícia, vascaíno, deixe a sua opinião aí, né, nos comentários. Para mim é uma baita notícia, estou empolgado para no ano que vem estar aqui de Nike, né, no canal. E vambora para trazer algumas informações interessantes aqui para vocês. A primeira é sobre o Jair. Recentemente eu venho falando muito sobre a situação desse volante, jogador que não entrou em campo agora no último sábado contra o Fortaleza por uma opção da diretoria, por conta do fato do Jair ter 6 jogos com a camisa do Vasco, e se ele completar 7 partidas, ele já não poderá mais ser negociado com qualquer outro clube do futebol brasileiro. O objetivo hoje do Vasco é um negócio do jogador para liberar a folha, Jair tem um salário de R$ 900 mil mensais, e ganhar um dinheiro também, né? A possibilidade até de utilizar o Jair como uma moeda de troca, porque é um bom jogador. O Fernando Diniz gosta muito do atleta, mas a diretoria que vai bater o martelo com relação à sua saída ou à sua permanência. Entretanto, o que eu tenho a trazer a vocês é, além do Inter, além do Atlético, outro clube que nesse momento está também interessado no volante Jair é o Atlético Paranaense, tá? O que eu falei era Atlético Mineiro com o Internacional e agora o Atlético Paranaense, de acordo com as informações do jornalista Vinícius Furlan, também está interessado na contratação do volante. O negócio, porém, é considerado muito difícil pelo valor do salário do Jair, né? O Jair é um jogador que recebe um salário de R$ 900 mil mensais. Então, o próximo clube que quiser a contratação do Jair terá que normalmente manter aí um padrão salarial alto para o jogador, não pagando 900, mas vai ser difícil diminuir esse salário aí do Jair para 400, 500 mil reais por mês. Então, é um problema para o Jair encontrar um novo clube no mercado, mas é o objetivo inicial do Vasco com a sua negociação. A ver aí se vai conseguir até uma negociação com o próprio Jair, renovar o contrato dele por um valor de vencimento menor, R$ 900 mil não dá, Jair tem um contrato com o Vasco, perdão, apenas até o final do ano, então tudo isso será conversado e, é claro, qualquer novidade eu vou trazer a você aqui no canal. E para fechar esse Fala Gigante, uma informação bastante curiosa, né? Matias Galarza. Você lembra do Galarza? Jogador que o Vasco comprou lá em 2020, 21, salvo engano, né? Após destaque aí na base do Olímpia, o departamento de scout do Vasco acha no Paraguai, contrata para a base do Vasco. Ele se destaca na base do Vasco com 18 partidas, ganha a primeira oportunidade no profissional no ano de 2021, se destaca no ano de 2021, brilha nas primeiras partidas com a camisa do Vasco no Campeonato Carioca de 21, na Série B de 21. O Vasco
faz a sua compra, o Vasco paga 2 milhões de dólares pela compra do Galarza, junto à época ao Olímpia do Paraguai, algo em torno de 12 milhões de reais. Vasco era uma empresa que ali já estava, uma empresa não, né? Um clube que já estava se transformando em uma SAF. O Vasco compra o Galarza, ele, infelizmente, não consegue ter espaço. O Vasco vivia um momento horroroso em 21, 22, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ninguém do time prestava. O Galarza sempre foi, na minha opinião, um jogador que poderia ser muito útil para o Vasco da Gama, né? Diante da situação pavorosa que tínhamos dentro do elenco. Ao meu ver, o Galarza era uma luz ali. Podia ser um jogador atuar ali ao lado do Andrei, do Marlon na Série B de 22, mas o Vasco opta por emprestá-lo ao Coritiba já naquele ano de 22. Ele não consegue ir tão bem no Coxa, volta ao Vasco da Gama, consegue jogar mais um pouquinho, mas nunca teve um desempenho alto nível. Diante disso, o Vasco em 23 o empresta para o Tajeres, o vende para o Tajeres em 24. Os valores não foram informados e nesse momento o Galarza é um dos grandes destaques do Talleres de Córdoba e deve ser vendido para o Ajax da Holanda por um valor de 6 milhões de euros. Essa foi pelo menos a informação da imprensa argentina nessas últimas horas, que o Ajax está interessado na compra dos direitos econômicos de Galarza por 6 milhões de euros, 32 milhões de reais, é que o Ajax está disposto a pagar pela compra do volante paraguaio de apenas 23 anos de idade, que tem aí ao todo, com a camisa do Talleres, nessas últimas duas temporadas, 24 e 25, 57 partidas disputadas. Só para você ter noção como hoje realmente o Galarza é um jogador importante para o clube argentino. As loucuras, né, do mundo da bola. Mas deixa a sua opinião nos comentários, se você acha também, né, meu amigo torcedor vascaíno, que o Vasco infelizmente errou com a saída de Matias Galarza do grupo. Deixa aí a sua opinião. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo apenas, né, dessa segunda-feira. E já já eu tô de volta com o nosso Boa Noite Gigante para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.